Em breve, o quimismo cede passo ao animismo. Já não são a química e a mecânica que presidem as funções da vida, é a alma. Esta torna-se exclusivamente o regulador do corpo, mas, como as teorias religiosas proclamavam a alma independente dos órgãos, inventou-se uma alma material, o arco e os seus subalternos. Sucedem-se os métodos de Van Helmont, Boer-Avistal. Mais tarde, depois do animismo, o solidismo de Haller, e, após este, o dinamismo, mas um dinamismo material, onde tudo reside no excesso ou falta de força, que se combate pelos debilitantes ou fortificantes, é a medicina de Hoffmann, de Cullen e de Brown. A botânica, até então bem pouco conhecida, torna-se uma ciência que dá a ideia das classificações, assimila-se a esse método a arte de curar, e começa-se a classificar as moléstias do mesmo modo que os minerais, as plantas e os animais, por meio de caracteres constantes. É o neosologismo de Salvages. Inesperadamente, o vento volta aos primitivos dados da ciência, retrocede-se a Hipócrates e a Galeno, e, creio que em lembrança dos 4 humores cardeais, inventam-se os 4 elementos: o bilioso, o mucoso, o nervoso e o inflamatório. Combate-se o bilioso pelos vomitivos, o mucoso pelos purgativos, o nervoso pelos antiespasmódicos, o inflamatório pelas sangrias. Ressuscita-se a recorporatio metas em crise, sangrando-se a branco. A medicina fez o seu primeiro circuito e acha-se no mesmo ponto de partida, a mesma incerteza, a mesma obscuridade, os mesmos desvios. Entretanto, a anatomia e a fisiologia progrediram, cansados com essas vãs especulações que conservam a arte de curar em situação tão lastimosa. Os médicos inclinam-se para novos dados científicos, que parecem dever ajudar a romper o véu que encobre a verdade. Pesquisa-se o cadáver com afã, esperando-se encontrar aí o segredo da vida. Todos os fatos patológicos se explicam, então, pelas alterações cadavéricas. Essa nova orientação dá origem à doutrina dos anatomopatologistas. Não é ainda este o caminho que deve levar à luz. Bem depressa o percebem e a esperança se desvanece no momento em que nasceu. A obscuridade científica torna-se mais profunda. Em tudo existe a dúvida. De novo todas as coisas são submetidas à observação. Cada qual extrai do passado o que pode, para constituir um método. Tem livre curso todas as opiniões médicas. A indiferença e o desânimo se apoderam dos espíritos, conduzindo-os à medicina fácil das águas termais e dos específicos farmacêuticos. Vendo que se não consegue curar, procura-se, pelo menos, mascarar a moléstia com os anestésicos que, baixando a tensão vital, adormecem o sofrimento. Esse período, em que cada qual respiga no acervo das ruínas empilhadas pelos séculos, chama-se o período do ecletismo ou do cepticismo. Eis ao que chegamos. Todo espírito desejoso do bem da humanidade e do progresso poderá deixar de preocupar-se com o futuro da ciência. Onde, pois, está a verdade? Onde o progresso? Como poderá sair a medicina da contingência em que se acha? Como poderá tornar-se uma ciência verdadeiramente útil e prática e prestar à humanidade os serviços que ela tem o direito de esperar? Dizem os sábios escritores que citamos há pouco, pela volta às verdades necessárias, só elas podem constituir em todos os elementos dispersos das coisas, que o trabalho moderno vai dissociando cada vez mais. Ao lado da análise contínua, é mister colocar a ação fortificante e superior da síntese. É necessário que esta, sempre presente e ativa, mantenha a aproximação e as relações naturais dos fenômenos, que os submeta, fixe e substancialize. Dr. Chalfard. Se a observação atenta da estrutura e do mecanismo dos seres vivos é indispensável ao progresso da ciência médica, a razão que esclareça essas observações, que as classifica e que lhes deduz as leis gerais, não é menos necessária à magnitude da obra científica.
Dr. Boschut. A primeira necessidade da época atual é um retorno às verdades sintéticas. Os diferentes ramos da ciência deixam de viver em contato diário, insulam-se cada vez mais, ignoram-se uns aos outros, prosseguem separadamente o seu caminho, entregues, desse modo, a si mesmos, fora do contato fortificante das generalizações superiores, perdem todo o sentimento sintético e emergem em fastidiosos detalhes, que só fornecem trabalho à memória. H. Girardi. É, por consequência, necessário voltar à unidade de plano, que caracteriza a sublime organização do universo. É preciso investigar a grande lei produtora de todos os fenômenos naturais que regula as funções da vida. Cumpre que a ciência, rompendo as tradições que a mantêm presa material ponderável, reconheça, afinal, a onipotência das forças e do imponderável. Que a medicina, deixando de parte o órgão com que ela demasiadamente se preocupa, reconheça, no ser, esse dinâmide poderoso, seu elemento primordial, que preside a todas as funções e se manifesta desde a concepção, que forma, desenvolve, nutre o ser, serve de mediador à sua atividade corporal e repara as brechas feitas no substrato material, a forma, pelas forças exteriores coligadas. Em outras palavras, a medicina não pode pensar em sair da dificuldade em que se acha senão adotando uma fisiologia sintética, baseada numa lei de física geral, e colocando-se resolutamente ao lado da terapêutica baseada no terreno do dinamismo vital. O magnetismo afigura-se-nos destinado a abrir-lhe esse novo caminho, porque repousa sobre uma síntese admirável, que Mesmer formulou nestes termos. Só há uma vida, uma saúde, uma moléstia e um remédio. Esta proposição do mestre, tomada ao pé da letra, pareceu muito absoluta, foi motejada, julgou-se nela uma pretensão a apresentar o magnetismo como panaceia universal. Esta fórmula contém, entretanto, em nossa opinião, a mais luminosa das verdades que podem esclarecer a marcha vacilante da ciência médica, no meio das obscuridades caóticas em que ela há séculos se arrasta, e é o que vamos procurar demonstrar, explicando o que se continha no pensamento do mestre, quando disse: só há uma vida, uma saúde, uma moléstia e um remédio. Capítulo 2. Só há uma vida. Forma e movimento ou matéria e força. A concepção objetiva das coisas, cumpre adicionar uma concepção subjetiva. Necessidade de formular uma hipótese. A ciência moderna não possui ideia organizadora suscetível de ligar entre-se os fatos esparsos. Teoria atômica, seu cunho materialista. É necessário procurar o princípio de vida na força e não na matéria. Da causa das causas, ou da hipótese das hipóteses, necessidade de colocar no limiar de todas as nossas concepções filosóficas a ideia de uma causa primária. A ideia primordial matemática, que cria os números, permite, por analogia, compreender a ideia primordial universal, que cria os mundos. Unidade ternária. Paralelismo e obliquidade. O múltiplo sai da obliquidade ou da angulação. Movimento da série. O infinitamente pequeno e o infinitamente grande. O universo visível sai da imaterialidade de um princípio, do mesmo modo que os números saem da imaterialidade do zero. A série é ao mesmo tempo causa e efeito, força e substância. Estabelecimento de uma lei do movimento baseado na anterioridade da força, ponto de partida de todos os fenômenos, una e trinitária como o princípio abstrato de onde emana, seriação, limitação, tonalização. Só há uma vida, porque só há uma força e porque só há uma lei que rege essa força. Forma e movimento, tais são os dois aspectos sob os quais nos aparece a vida. A forma dá-nos a ideia da matéria, e o movimento, a ideia da força. Força e matéria resumem, pois, em duas palavras tudo quanto é acessível às nossas investigações, e é este o problema que, desde o começo dos séculos,
procura o espírito humano resolver em sua misteriosa dualidade. Conhecer a força e a matéria, se não em sua essência, pelo menos em suas relações, seria conhecer o mecanismo universal, seria conhecer as leis que regem os fenômenos, mas poderemos atingir esse conhecimento. Será dado à nossa pequenez conceber a majestosa grandeza das causas. O véu que encobre a nossa fraca vista os esplendores da natureza poderá, um dia, rasgar-se ou entreabrir-se para mostrar-nos o porquê das coisas. Para penetrar esse mistério, só possuímos bem fracos instrumentos, os nossos sentidos, e mesmo assim, é necessário nos coloquemos continuamente em guarda contra eles, por isso que só nos dão uma ideia imperfeita da força. Por intermédio dos sentidos percebemos bem as propriedades dos corpos, seus caracteres e atributos, assim como as múltiplas transformações que eles sofrem, mas se quisermos ter uma visão nítida dos fenômenos, faz-se preciso que absolutamente desprendamos os nossos conhecimentos do cunho superficial, que os nossos sentidos lhes imprimem. Além da concepção objetiva das coisas, é necessário formar uma concepção subjetiva. É preciso partir de um ponto fixo, sob pena de nos desviarmos nos meandros da infinita variedade dos fatos que nos dá a análise, faz-se mister um plano, e as numerosas observações, que nos traz a experimentação, devem ser ligadas por uma síntese. Partir de um ponto fixo é formular uma hipótese. A hipótese, diz Bacon, é a ideia antecipada que nos precede na investigação da verdade, do mesmo modo como a luz, encarregada de dissipar as trevas do caminho, deve preceder os nossos passos. A história mostra-nos o homem na pesquisa da melhor hipótese. A multidão dos sistemas levantados no conhecimento das coisas prova-nos que ainda não encontramos a lei que deve servir de ponto de ligação a todas as nossas concepções físicas, mostrando-nos que, sob aparente diversidade, que tão profundamente divide os fenômenos da natureza, existe entre eles uma concordância, uma dependência e uma analogia tão íntimas, que tudo no universo vem fundir-se numa unidade grandiosa. Conservados no domínio do múltiplo que nos oculta a unidade do plano da natureza, em vez de sintetizarmos as nossas percepções, temo-las deixado vagar sobre todos os objetos que nos cercam, demos uma causa a cada fenômeno, e a ciência, multiplicando o número das hipóteses, ressente-se ainda da falta de uma ideia organizadora, que deve ligar entre os seus milhares de fatos esparsos. A mecânica é fundada na hipótese da gravitação, a ótica, na do éter, a química, adotando sucessivamente as teorias mais diversas, radicais, substituições, equivalentes, flutua de uma hipótese para outra. A geologia, para explicar as evoluções do solo, ainda luta entre duas hipóteses contraditórias, as teorias newtoniana e plutoniana. A matemática, que passa entretanto pela mais positiva das ciências, só repousa sobre axiomas e postulados, cujo número e natureza têm mais ou menos variado e sobre cujos valores os matemáticos não estão de acordo. Finalmente, a teoria atômica, base fundamental de todas as outras, por isso que não existe uma mudança no universo que não se refira a um deslocamento ou a uma combinação de átomos, é de todas, efetivamente, a mais discutível. Os partidários desta hipótese admitem que os átomos são pequeníssimas partículas sólidas, de natureza imutável, separadas umas das outras por um éter tão hipotético como essas próprias partículas, e como os fenômenos mais vulgares de metamorfose, principalmente os da química, não pudessem encontrar explicação na suposição de átomos materiais imóveis. Eles concederam a cada átomo uma soma inerente de força suscetível de movê-lo, deram-lhe uma alma. Prazer e desgosto, desejo e aversão, atração e repulsão, são qualidades comuns a todos os átomos, dotados de sensibilidade e de vontade, mas de vontade inconsciente, são levados a se aproximarem ou desviarem uns dos outros,
As afinidades eletivas de que os átomos são dotados, afinidades fatais que os impelem invencivelmente uns para os outros, dão origem, por meio de agregações mais ou menos simpáticas, primeiramente às moléculas, depois aos cristais e aos plastídeos, e finalmente aos organismos, desenhando assim, hierarquicamente, desde as aglomerações elementares até os processos orgânicos mais complexos, o grande turbilhão de átomos que constitui a evolução vital. Eis o mundo atômico, tal como nos o apresentam. É Debaúde, concedendo-se ao átomo material uma alma eterna e imutável como ele, julgar-se poder conciliar a concepção atomística com a concepção dinâmica. Se os partidários do atomismo acreditaram livrar-se desse modo da pecha de materialismo, enganaram-se redondamente. Sua concepção, pelo contrário, é a expressão do mais puro materialismo, e, como muito bem o diz Louis Lucas, é a teoria dos átomos que tem obscurecido a inteligência dos fenômenos da natureza e contribui ainda, infelizmente, para postergar o advento das leis sintéticas que repousam sobre a força. Altas notabilidades científicas partilharam essa opinião. Se eu tivesse poder, declarou o ilustre Dumas em suas lições de filosofia química, apagaria da ciência a palavra átomo, porque ela vai mais longe que a experiência. Desdobrando-se indefinidamente as partículas materiais, julgou-se poder atingir o misterioso berço da matéria e apanhar assim o segredo da natureza, mas a matéria por si mesma nada é, nem é a entidade preponderante que se acredita, não pode ser percebida no objeto em si, só pode ser julgada e apreciada por intermédio da força, único princípio gerador e motor de todas as agregações e seriações materiais. Tomar por ponto de partida a vida psíquica elementar, inconsciente, do átomo, é basear a evolução vital no jogo essencialmente automático de uma troca incessante entre as partículas materiais, considerando os organismos superiores como simples agregados de almas atômicas independentes, reduzir a nada a unidade da vontade consciente desses organismos, finalmente, multiplicar sem necessidade as fontes da vida. Só há uma vida. Só há um princípio de vida. E esse princípio de vida não é nas últimas partículas da matéria que o devemos procurá-lo, é na força, unidade, indestrutibilidade, conversibilidade e continuidade da força. Tal é a ideia que deve dominar, com todo o seu prestígio, os fenômenos da natureza, e a única que pode constituir o seu laço de união. Fora dessa concepção, nada há de lógico a estabelecer-se para os conhecimentos humanos. O átomo minúsculo que se compraz em apresentar como sendo ao mesmo tempo o elemento constitutivo da matéria e o agente ativo do movimento, esse homúnculo invisível e inabordável, ou esse gigante mascarado, como quiserem, é assim que o chama Tyndall, não pode, quer com sua pequenez real, quer com sua suposta grandeza, servir de substratum ao mundo e dar-lhe um impulso. Acima desse átomo elementar, acima dessa alma individual que o vivifica, acima desse éter clássico em que o fazem agitar, existe a causa das causas, a soberana potência criadora, que produz tudo o que existe, não só o átomo, como o seu movimento e o seu meio. Qualquer que seja a ideia que se queira fazer do universo, é preciso admitir-se, antes de tudo, a existência dessa causa primeira. Não se pode dispensar este primeiro ponto de vista, não se pode edificar sem ele, por assim dizer, a hipótese das hipóteses, e, fora dela, nenhuma outra concepção pode tomar corpo. A ideia de uma causa primeira, absorvendo em sua indivisível unidade a infinita variedade dos fenômenos, nós o sabemos, desviada da ciência como artigo de fé, porém, se devemos admitir com razão que a experiência e os sentidos são as únicas portas de ingresso para a estrada que conduz ao conhecimento das causas, cumpre não esquecer também que a hipótese, isto é, a fé, é a luz que alumia as trevas dessa estrada, e que sem ela nos arriscaríamos muito a transviar-nos,
para jamais atingir o que procuramos. Para nos elevarmos com segurança até a concepção do absoluto, pois, necessário que possamos aliar a ciência à fé, porque não há mais verdadeira ciência sem fé, assim como não pode haver verdadeira fé sem ciência. Mas, de que modo abordar essa grande incógnita, qualificada de incognoscível por Herbert Spencer, dada a fraqueza de nossas percepções? Se não podemos atingi-la no objeto em si, se não podemos apreendê-la como potência, se sua misteriosa essência nos escapa, não poderemos ao menos vê-la e compreendê-la em sua substancialidade e na realização de seus atos, uma vez que tudo que se acha ao alcance dos nossos sentidos é o produto da sua sublime e ideal onipotência. Por um esforço do cérebro podemos, efetivamente, fazer sair o abstrato do concreto, remontar do fenômeno ao número, do efeito à causa, e, atingindo assim o limite do possível, chegar por abstração a fazer da ideia primordial uma concepção íntima suficiente. Apreendê-la em sua natureza intrínseca não é, sob o ponto de vista científico, o que mais importa. O essencial é conhecê-la na expressão da sua lei, e, se consideramos como premissa indispensável de qualquer hipótese científica a hipótese das hipóteses, é que só a presença desta grande ideia no limiar das nossas concepções filosóficas permite estabelecer a boa precedência do espírito sobre a matéria, da ideia sobre a forma, da causa sobre o efeito, e proclamar a unidade consciente do ser, remontando à sua causa essencial. Mas, quer se parta da ideia abstrata que domina todos os fenômenos, quer se observe passo a passo o caminho que segue a força inteligente e livre, remontando ao seu ponto de partida original, do mineral ao vegetal, do vegetal ao animal e do animal ao homem, desde a simples agregação do cristal até a sublime organização do pensamento, encontra-se, por toda parte, a expressão de uma lei, a das harmonias da natureza, que, abraçando todos os fatos num só e mesmo amplexo, desvenda a admirável unidade do plano da ideia criadora. Tudo sai desta abstração, tudo volta a ela. É, ao mesmo tempo, o ponto de partida e chegada de tudo quanto pode ser percebido pelos nossos sentidos. Mas, como essa entidade ideal, fonte geradora de todas as formas, poderá substancializar-se aos nossos olhos? Se não podemos tirá-la do absoluto em que ela para, não nos será menos possível compreender a maneira por que dela se originou a hierarquia ilimitada das obras da criação. Um raciocínio, que na matemática serve para explicar a gênese dos números, vai ajudar-nos a destrinçar esse mistério de maneira palpável. A analogia é surpreendente. Considerando, com efeito, a matemática de um ponto de vista elevado, vemos que existe na culminância desta ciência uma ideia primordial, absolutamente independente, única, indivisível, criada por sua própria potência, baseada sobre si mesma, e não se derivando de nenhuma outra coisa. Essa ideia primordial é o zero. Espírito puro, pairando idealmente acima e fora da série dos números de que não faz parte, o zero, sem valor numérico e pessoal é, entretanto, a alma encarnada dessa série. É por sua virtualidade ativa que a série se desenvolve das unidades simples às dezenas, das dezenas às centenas, das centenas aos milhares, e assim por diante, criando a cadeia ininterrupta e infinita dos graus numéricos. Origem ideal da hierarquia dos números, o zero não nos ajuda a conceber a imagem dessa idealidade grandiosa, origem dos mundos. Aqui por analogia Pitágoras chamava número dos números e Platão a ideia das ideias. Potência eterna, imensa, incompreendida, infinita, que se nos representa sem modo, sem qualidade e sem paixão, enchendo o universo com sua imensidade, sem ser uma de suas partes integrantes, indivisível e incorpórea, como zero, e, como ele, criando um encadeamento serial, de onde saíram as categorias indizíveis dos mundos. E onde a aproximação é ainda mais sensível,
É quando sob a aparente unidade, que caracteriza estes dois princípios, se manifesta uma misteriosa trilogia. A ideia primordial matemática, sob a sua unidade aparente, não encerra efetivamente três ideias expressas por três sinais distintos. O zero, zero, o mais, e o menos colocados em uma dependência comum tão estreita, que o sinal mais não tem razão de ser sem a ideia precedente do zero, e que o sinal menos supõe necessariamente a existência do sinal mais, e do zero. De um lado, como do outro, a unidade ternária exprime, pois, uma ideia primordial, reunida a duas outras que daí decorrem. Ou para melhor dizer, essas duas outras ideias são a própria ideia primitiva, que, conservando-se tal como é, se manifesta sob duas formas diferentes. As três ideias não têm sucessão, coexistem e não formam mais que uma, e a unidade criadora, manifestando-se como trindade e imprimindo à natureza inteira esse cunho de misteriosa triplicidade que encontraremos por toda parte sempre na aplicação da lei que rege os fenômenos. Chave da gênese dos números, chave da gênese dos mundos, a manifestação ativa do princípio ternário é movens de todas as coisas, arrancando os elementos primordiais de sua passividade ou do seu paralelismo. Cria os múltiplices graus da série, pela angulação de seus princípios, ela faz surgir o múltiplo da unidade. Porque, do mesmo modo que a uniformidade, ou o repouso, nasce do paralelismo, assim também a diversidade, ou o movimento, nasce da obliquidade e da angulação. Vejamos o exemplo. Cortando-se qualquer número de retas, paralelas entre si, por uma linha hábil que caia sobre essas retas naturalmente, todas as divisões assim obtidas são iguais, eis a uniformidade no paralelismo. Substituindo-se a linha AB por uma oblíqua 400, as divisões obtidas por esse modo tornam-se desiguais e proporcionais à inclinação da oblíqua, e a multiplicação indefinida de termos desiguais sucedendo à igualdade do paralelismo. É a diversidade sucedendo à uniformidade, o movimento ao repouso. Enquanto a causa primeira conserva-se, pois, no paralelismo de seus elementos, isto é, na imanência passiva da sua unidade, está, para nós, no estado de princípio abstrato, inapreensível, invisível, ideal e material. É o zero antes da hierarquia serial dos números, que a sua potência virtual produzirá mais tarde, esse estado primordial do princípio principiante, designado à frente do primeiro capítulo da Gênese pela palavra Bereshit. Antes de haver se criado qualquer coisa, o princípio existia em potência e não em ato. Mas, que a causa primeira venha a manifestar-se na angulação dos seus três princípios, que o zero, em vez de ser só, apareça com o sinal mais, e menos, o paralelismo se a angulação começa, indefinida, tudo sai da imobilidade do nada, o múltiplo sucede à unidade, o concreto ao abstrato, e o movimento da série aparece em toda a sua majestosa potência, manifestação visível da ideia primordial. Do antagonismo dos sinais mais, e menos, saindo angularmente do zero, nascem as séries positivas e negativas dos números. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, etc. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, etc. Depois, de um lado, como a unidade pode juntar-se indefinidamente à unidade, a hierarquia ascendente das séries positivas e negativas caminha para um infinito que ela jamais poderá acumular nem atingir, dando-nos, desse modo, a imagem do infinitamente grande. Por outro lado, como a unidade pode, igualmente, subdividir-se em frações cada vez menores, sempre suscetíveis de se dividir ainda, a hierarquia descendente das séries positivas e negativas caminha indefinidamente para o zero, sem nunca atingi-lo, dando-nos assim a imagem do infinitamente pequeno. Assim se desenrolam indefinidamente, no infinitamente grande e no infinitamente pequeno,
Os termos da série universal, saindo todos da causa primeira, sem nunca terem produzido aí algum vácuo e gravitando para ela sem jamais conseguir fundir-se em sua individualidade onipotente, não participando sua natureza intrínseca da outra em coisa alguma e sua existência essencialmente objetiva sendo apenas devida a uma manifestação abstrata, cuja cessação faria instantaneamente reentrar toda a série em o nada do zero e na uniformidade do paralelismo. A maneira ideal pela qual o mais e o menos se combinam com o zero, mostrando-nos movimento da série, originado de um impulso primitivo, que não supõe prévia existência de matéria alguma, nos ensina de que modo o real pode nascer do ideal, e como, aparentemente, do nada pode sair alguma coisa. A substancialidade da forma não se nos manifesta, então, senão como a expressão do espírito sutil e imponderável da força. O universo visível sai da imaterialidade de um princípio, do mesmo modo como os números saíram da imaterialidade do zero. A série, originada de um antagonismo abstrato, se desenrola sob as nossas vistas, no seu movimento de progressão e expansão como causa e substância, ao mesmo tempo como causa sendo força, como substância sendo figura, e causas e substâncias, até então dissociadas, reconciliam-se nesse tipo eterno da série, infelizmente tão ignorado e ainda desconhecido, se bem que as forças livres da natureza nos ofereçam a cada passo a imutável e constante expressão desse fato. Vede desenhar-se no céu uma das mais majestosas manifestações da série, o arco-íris. A projeção irisada do espectro não é, acaso, substância, uma vez que sofre modificações e influencia os nossos sentidos. Mas, também é força e causa, porque as mil cores que o compõem vêm invariavelmente colocar-se por si mesmas numa ordem mística, que lhes é imposta pela lei das séries. Mas a ótica por si só não nos dá a imagem da série. Descendo até o âmago de cada fenômeno, encontraremos por toda parte, no universo visível, a sua manifestação substancial. Saindo, assim, da concepção metafísica que nos tem servido de ponto de partida, nos entregaremos ao estudo experimental e observação por meio dos quais poderemos remontar depois a ideia primeira, porque há do encontro destas duas linhas partindo de dois pontos diferentes que, somente, poderá jorrar a luz capaz de esclarecer-nos sobre a verdadeira interpretação dos fenômenos. O que quisemos desde logo estabelecer com clareza foi a supremacia da força sobre a matéria, sua anterioridade. Quisemos demonstrar que a força é para a forma o que a ideia é para o ato. A força precede a forma e se manifesta aos nossos sentidos pela forma, do mesmo modo que a ideia precede o ato e se corporifica aos nossos olhos pelo ato. A força e a ideia podem existir em si, sem se exprimirem por seus veículos naturais. A forma e o ato conservam-se, então, em potência prestes a manifestar-se, mas assim como a ideia engendra todos os atos, também a força, origem única dos fenômenos da natureza, engendra tudo que cai sob os nossos sentidos. O universo, em uma palavra, não é senão a realização da ideia primordial pelo movimento. Todos os nossos esforços devem, portanto, tender para estabelecer a lei do movimento. É ela que nos dará a chave da física geral. Ora, essa lei decorre naturalmente, como vamos ver, das premissas que acabamos de estabelecer. Vimos a série no espectro colorido, da luz fazer a força do seu princípio abstrato, tornando-a impressionável nos nossos sentidos, mostrando-no-la, com efeito, suscetível de mais e de menos, e substancializando-se em matizes múltiplos, tão fixos como as divisões do ângulo geométrico de que saiu. Se essas diferenciações vêm afetar os nossos sentidos de várias maneiras, é porque os nossos sentidos são organizados de modo a fazerem com que as nossas percepções sofram numerosas bifurcações. Efetivamente, fenômenos tão diversos na aparência, como sejam os da eletricidade, calor, luz, magnetismo,
não são mais que modificações, em suas diversas aparências sensoriais, de um fato único que é o movimento da série. É o movimento da série que, devido à angulação do raio branco, permite à vista apreender no prisma, debaixo das cores azuis do espectro luminoso, as dilatações da força, opondo-se por antagonismo às suas condensações representadas pelo vermelho. E, se a angulação retilínea do prisma substituir-se por uma substância angular circular, a série de anéis irisados concêntricos, que sucede ao espectro linear, dará uma imagem mais completa ainda da hierarquia serial da força. Compreendamos então como a força, obedecendo ao imutável princípio que regula sua expansão e fracionamento normal pela angulação, pode produzir essas maravilhosas combinações de matizes que vêm encantar os nossos olhos na coloração dos cristais, na da plumagem e pelo dos animais, em todas as superfícies variantes da natureza, onde a força, quebrando-se em mil metamorfoses luminosas, produz uma miragem sempre nova e continuamente renascente. Mas a luz não é o único fenômeno que nos permite apreender o movimento da série. Os nossos sentidos podem ainda fazê-lo na afinidade molecular, na coesão, na capilaridade, no atrito, na osmose, gravidade e gravitação, outras tantas manifestações do movimento serial. Tudo repousa neste fato de seriação fenomenal. A harmonia do mundo depende dela. Cada corpo, seja simples ou composto, bruto ou organizado, representa uma modalidade, uma fração ou um termo dessa série eterna, que se manifesta em categorias infinitas, através dos próprios espaços infinitos. Prisma imenso, onde, desde o movimento molecular da cristalização elementar, até ao dos astros, as forças seriais vêm exibir-se em dilatações e condensações sucessivas. O universo nos mostra a sucessão dos corpos como sendo de alguma forma o colosso em miniatura do grande espectro natural. A cristalização, do mesmo modo que os anéis ópticos, é, em grau diferente, uma solidificação serial sob a influência de um movimento angulado, e a gravitação, que se nos representa na ciência como a simples expressão de uma relação numérica fixa, é a confirmação de um fato muito superior, a constituição normal da série. A série nos aparece, pois, como a expressão da força em sua expansão primordial, em seu equilíbrio simples. É ela que designa a cada elemento o seu lugar na natureza, conforme essa ordem fixa e imutável que nada tem do dualismo inflexível e cego, negativo, positivo, repulsivo e atrativo, que se lhe empresta, porém resulta das irradiações da força em torno de categorias de centros, determinados pelo impulso de um princípio primordial regulador. A força, na expansão normal e ritmada da sua expansão serial, segue marcha igual e proporcional às resistências que encontra, e essas resistências, que variam ao infinito, opõem ao movimento livre e irregular da série limitações incessantes. São essas limitações que produzem os efeitos especializados da força. Série e limitação constituem, de alguma forma, dois termos inseparáveis, que se completam. A série é o instrumento do arranjo metódico da força, a limitação é a verdadeira mola de suas combinações, o único fato da angulação que sofre a força desde a origem da sua marcha serial não será já um primeiro fato de limitação. A limitação nasce, portanto, com a série, depois resolve-se alternadamente, ou se opõe com ela, quer secundando o desenvolvimento da série, como na angulação do prisma, quer atrasando esse desenvolvimento e favorecendo os estados de condensação da força que vem ferir os nossos sentidos sob a forma luminosa, calórica, elétrica, magnética ou acústica. Se tomarmos do ângulo geométrico, por meio do qual demos uma ideia do modo pelo qual nasce da angulação o movimento serial, poderemos ainda, tomando os dois pontos quaisquer sobre as retas que formam esse ângulo, e juntando estes dois pontos por uma linha,
conceber figuradamente de que modo a limitação nasce de um estacionamento da série. Em vez de um ângulo indefinido, cujos lados se vão perder no infinito, obremos uma figura fechada, o triângulo. Ora, o triângulo é precisamente a base elementar do desenvolvimento das formas na natureza, e a figura geométrica que engendra todas as superfícies. Platão havia cogitado da possibilidade de tudo referir às divisões de triângulo. Efetivamente, o triângulo é a substancialização da tríade geradora universal, presidindo a edificação dessas inúmeras combinações da força que damos o nome de corpos. Essa tríade limitada que, criando equilíbrios transitórios, obriga a força a se espessar, de qualquer maneira, desde a sua dilatação mais sutil, os gases até a condensação mais acentuada, os metais passando pela liquefação, termo médio da expansão, mostrando-se-nos sucessivamente sob os três estados característicos, gasoso, líquido e sólido, essa matéria de que se faz uma entidade diretora e que realmente nada mais é do que o produto das resistências que a força encontra, o produto das limitações que ela sofre e dos equilíbrios provisórios que dela resultam. A natureza é, portanto, o resultado de um jogo constante de limitações, fazendo oscilar a força entre um minimum e um maximum de condensações, que procuram equilibrar-se, e assim é que há corpos dotados de movimento em mais ou menos, e corpos neutros ou indiferentes. É assim que passam os corpos de um estado para outro, influenciam-se mutuamente, unem-se ou se desassociam, e que a força, em sua marcha incessante para limitações sempre novas, indispensáveis ao mesmo tempo ao seu equilíbrio e à sua impulsão, passa por esses efeitos compostos, que fazem do universo um caleidoscópio imenso, em que se refletem com riqueza e diversidade inauditas todos os elementos criados. Manifesta-se-nos então a substância sólida ponderável sob nova feição, isto é, como movimento em estado passivo, como força condensada, sob a lei de um equilíbrio ocasional, que o mais leve impulso determinante está sempre prestes a libertar, para reabrir-se nessa força a princípio, momentaneamente retida nos liames que embaraçam, as eternas veredas que ela é eternamente chamada a percorrer. Assim, turbilhonam nos espaços infinitos as inumeráveis metamorfoses do universo, engendradas por essas combinações múltiplas que se formam e desfazem alternadamente, e os fenômenos de fosforescência, de aromatização, assim como a isolação elétrico-calórica, nos aparecem como a resultante de um fato único, a resistência que certos estados condensados da força opõem ao movimento livre e irregular da série. A limitação, dando-nos a chave das teorias da iluminação, dos explosivos e da têmpera de que ela é a base, ensina-nos que, por combinações variadas, podemos mesmo, até certo ponto, modificar artificialmente as resistências, ou opor-lhes dissimilares, de modo a produzir nos corpos profundas modificações ou conflagrações violentas, e é por essas especializações sucessivas naturais ou artificiais, que a força se dirige, individualizando-se cada vez mais, para o seu termo final, que é o estado de tonalização de que o monocórdio nos dá uma imagem tangível. Supondo efetivamente uma corda de violino não tensa, ela conserva-se muda, mas dá tensão a essa corda, limitando-a em sua extensão entre dois pontos fixos. Ela se anima e vibrará sob a pressão do dedo que a incurva num deslocamento angular, oscilará descrevendo uma figura elipsoidal, produzindo um som. A elipse e o som angularmente produzidos pela distensão da corda são a resultante de uma série infinita de outras ressonâncias que acompanham a principal. É, de alguma sorte, um eco múltiplo que se vai afastando até os limites da percepção, e uma oscilação elíptica que, decompondo-se até os extremos imperceptíveis das divisões moleculares, nos permitem apanhar num só movimento vibratório o tipo da série infinita. Louis Lucas. Na ressonância do monocórdio, o olhar e o ouvido podem, pois,
seguir ao mesmo tempo os efeitos de limitação e de seriação da força. Um terceiro estado, mais especializado, daí decorre igualmente, porque, se conseguir modificar a limitação da corda, reduzindo-lhe a extensão pela metade, pela terça ou quarta parte, obter-se-á sempre a mesma série de figuras elipsoidais, a mesma série de ressonâncias. Tão somente mudará o som fundamental da corda, a cada redução da limitação, e se obterá assim uma sucessão de individualidades tonais caracterizadas, que constituem o que se chama tonalidades. A tonalidade, que poderíamos figuradamente representar pelo círculo, do mesmo modo que já representamos a série pelo ângulo e a limitação pelo triângulo, é o ponto no qual vem regularizar-se o movimento serial de uma ou várias séries, para produzir um movimento unificado e especializado. Já não é o movimento simples e primordial da série onde a força se equilibra sobre si mesma e numa série indefinida de termos hierarquizados. É o equilíbrio fictício de elementos diversos, sobrecarregados de disparates e antagonismos, que fariam acreditar na sua aproximação e confusão, e que, entretanto, se acham envolvidos numa unidade superior tonalizante, que os regula e os domina sem absorvê-los. Em outras palavras, tonalização, significando exclusivamente sujeição do múltiplo à unidade, exclui toda a ideia de retorno à unidade. Não é, de modo algum, uma fusão, é uma organização do múltiplo. Louis Lucas. A tonalidade, de fato, não possui nenhuma relação de partes com os detalhes que a compõem. É autônoma. É o tipo da individualização, é a base de todo o organismo, desde o equilíbrio mais simples até o mais complicado. A escala dos seres nos apresenta uma série ininterrupta de equilíbrios complexos, oscilando em uma centralização mais ou menos graduada, formando um todo unitário provisoriamente tonalizado, de que nos dá múltiplos exemplos a individualidade do líquen e do pólipo, até a do carvalho e do homem. O próprio universo no seu conjunto, manifestação equilibrada da ideia primordial, resumindo todas as tonalizações individuais, não é mais do que uma tonalização universal, absorvendo na esfera todos os círculos, do mesmo modo que o círculo absorve o ângulo e o triângulo. A lei fenomênica da força é unitríplice como a ideia primordial que a originou e da qual aquela é somente o reflexo. Resumamos e digamos, uma única hipótese, a ideia primordial, una, trinitária, dando a impulsão primeira a tudo o que existe e criando o movimento dos mundos, princípio abstrato que podemos apanhar em seus termos absolutos, por analogia com a ideia primordial matemática, que produz a série e cria o movimento dos números. Uma só lei fenomênica, unitrinitária, como princípio abstrato de que ela emana, realização simples da ideia primordial, resolvendo-se nestes três termos verificáveis pela observação e a experiência: série, limitação, tonalidade, apresentando três ideias sem sucessão, coexistentes e constituindo apenas uma. Tal é, em nossa opinião, a ideia organizadora, que deverá um dia unir num só feixe as ciências especiais, cujo conjunto constitui o saber humano. Tal é a lei fundamental, que deve servir de base à terapêutica do futuro. Se o valor de uma hipótese se mede pelo número e pela importância dos pontos que ela esclarece, assim como pela simplicidade e generalidade das causas que servem de base aos seus princípios, acreditamos com os senhores Girard, Émile Jacquemin e Louis Lucas, escritores e filósofos distintos, nos quais nos inspiramos e em cujas obras fizemos tantos empréstimos, que, por sua unidade sintética, esta hipótese suprime o espírito de divisão, de análise e particularismo, que reina atualmente na ciência. A rígida individualidade concedida a cada partícula, a cada átomo, a cada corpo, ainda mais a cada uma das modificações desses corpos, rompendo o fio das deduções, multiplicando os pontos de vista, nos tem afastado insensivelmente do ponto de mira,
Se quisermos ligar a cadeia indefinida e ininterrupta dos fenômenos que uma falsa concepção das coisas quebrou, é necessário voltar à unidade da qual nos afastou o trabalho da análise moderna. O objetivo supremo da ciência, o conhecimento da verdade, não pode ser atingido fora do trabalho do pensamento, pela experiência única dos sentidos. É necessário aliar a filosofia à experimentação. Cumpre não separar a teoria subjetiva do domínio dos fatos, romper com essa ideia dualista, que contribui para postergar os progressos da ciência e consiste em tomar de um dos termos do problema para opô-lo ao outro. O antagonismo da força e da matéria não existe, os fenômenos da natureza não são, tampouco, o produto necessário de forças físico-químicas inerentes à matéria. Esta, com sua divisibilidade infinita, não pode ser tomada como ponto de partida das nossas concepções filosóficas. Em vez, portanto, de atribuir a essa matéria, a que se deu o valor de uma entidade, propriedades especiais que forças múltiplas colocadas nela ou fora dela viessem diferenciar sob os nomes diversos de atração, afinidade, coesão, gravidade, força centrífuga, força centrípeta, eletricidade, calor, luz, magnetismo, em vez de confinar toda a ideia de movimento nos limites estreitos de um fenômeno vulgar de deslocamento de sólidos e comparar a matéria a um coche ao qual, à guisa de cavalos, pode-se colocar ou retirar alternadamente as forças, parece-nos mais lógico admitir a ideia de uma força imaterial criadora, existindo fora do universo visível, e cuja existência nos permite fundar, sem indignação, a unidade fenomênica sobre a anterioridade e onipotência da força. Só há um princípio, só há um efeito, diz Jean Reinaldi, a própria fixidez desse efeito é a ordem inalterável das suas mutações, sua incorruptibilidade é a sua permanência, sua imaterialidade é a imensidade da sua extensão. Se quisermos elevar-nos ao verdadeiro sentimento da natureza do universo, é mister deixar de parte qualquer comparação com os objetos materiais. A ciência do universo precisa desenvolver-se atraindo ao domínio que cultiva a ideia mágica da vida. Essa ideia mágica da vida, a unidade das forças da natureza permite-nos concebê-la, porque, em lugar de nos mostrar os organismos vivos como conjunto arquitetônico de múltiplos órgãos, ela nos mostra em sua unidade sintética, uniformemente regidos pelas leis fixas e imutáveis da série, da limitação e da tonalidade, repetindo-os na renovação de cada fenômeno. Só há uma vida, porque só há uma força. Só há uma vida, porque só há uma lei encarregada de especializar, de individualizar, de organizar a força, de tonalizá-la, enfim. Se Mesmer, procurando com afinco atribuir os fenômenos físicos a um só e mesmo princípio e desembaraçar desse modo as veredas da ciência das numerosas entidades que nela se cumula, tivesse partido da hipótese de uma força primordial em vez de apoiar-se, como fez, sobre a divisibilidade infinita da matéria, teria, com certeza, conseguido com mais proveito fazer compreender a imponderabilidade do magnetismo e de suas irradiações. Mas, estabelecendo na 13ª proposição de sua primeira memória sobre magnetismo, em 1779, o princípio, observa-se pela experiência o fluxo de matéria cuja sutileza penetra todos os corpos sem perder notavelmente a sua atividade materializou. Efetivamente, com esta comparação, aquilo que longe de ser um fluxo de matéria, não é mais que manifestação da força, e deu assim origem a esse equívoco da substancialidade fluídica, de que tem sido o magnetismo mais ou menos vítima, e que ainda ultimamente lhe atraía da parte de um dos nossos modernos sábios esta crítica indébita. Nunca compreendi como um homem inteligente e conhecedor dos princípios fundamentais da fisiologia possa admitir uma tal transmissão fluídica. Brown Sequard. Não. Magnetismo não é um fluido, por mais sutil que o suponhamos, como não é a eletricidade, a luz,
o calor, e o som. Esses fenômenos são, em diversos graus, simples modalidade da força una, indivisível, que sob o império de uma lei inimutável qual ela, se limita e se tonaliza, desdobrando na natureza todas as modalidades de dispersão e de condensação realizáveis, e em suas mutações incessantes, criando correntes contrárias, chave de todas as metamorfoses. Essa força universal, proteica, era bem conhecida dos antigos. Os hindus chamavam-lhe a casa, os hebreus, a Or, é o telesma de Hermes, o Azot dos alquimistas, a serpente da Bíblia, é a luz astral de Martinez e Elipas Leve, o Ode de Reichenbach, a força psíquica de Croocas, é o fluido de Mesmer. Atribuíam-lhe geralmente 4 manifestações sensíveis: calor, luz, eletricidade, magnetismo, e, ainda mais, a propriedade de imantar todos os corpos por uma dupla polaridade antagonista, que repele e atrai. Capítulo 3. Só há uma saúde. A analogia e a série são os princípios de primeiro plano, que dão às nossas premissas e conclusões o caráter de universalidade que devem ter. Tudo na natureza é tonalidade. Identidade analógica dos fenômenos acústicos, ópticos, calóricos, elétricos, químicos, fisiológicos. A tonalidade acústica tomada como modelo típico. A música ou teoria do som, considerada por todos os filósofos como símbolo da organização das forças. Newton, Rumford, Kepler, Euler, Euclides, Descartes, Mersenne, Platão, Wenewronsky, Louis Lucas, elementos fundamentais da tonalidade musical: tônica, dominante, mediante, sensível. Ressonâncias fisiológicas correspondentes: cérebro, aparelho genital, coração e fígado. A resultante da vida está na relação tonal desses 4 termos. Ondulações do enormon. Na faculdade que o ser possui de mais ou menos se estender e se equilibrar, é que reside sua força ou sua fraqueza. A tensão equilibrada é a salvaguarda dos organismos. A bolha de sabão, protótipo da célula viva, e a imagem rudimentar da forma oclusa. Movimento de volatilização e de sucção. Eliminação e absorção. A saúde é a resultante no equilíbrio. Só há uma saúde, pois que só há um ponto de equilíbrio. Dissemos que só há uma força oriunda da ideia primordial, una e trinitária, ponto de partida de todos os movimentos e geradora de todas as formas. Só há uma lei fenomênica, realização substancial da ideia primordial, una e trinitária, como princípio abstrato do qual ela promana. Não somente essa lei abraça num mesmo amplexo todos os fenômenos da natureza, como os rege soberanamente, conduzindo-os invariavelmente a um estado combinado de seriação, limitação e tonalização. Tudo quanto existe na natureza encontra, pois, uma solução nesta lei, que, fazendo-nos conhecer as relações de coexistência e sucessão das coisas, nos dá a noção da gradação e continuidade dos fenômenos. Abre-nos ainda mais vastos horizontes, os da analogia, porque na passagem regular de um termo para outro, permite-nos apanhar entre cada termo a existência necessária de certas afinidades de essência, que nos dão uma concepção mais perfeita da unidade de composição da natureza, mostrando-nos todas as criações como sendo a realização mais ou menos completa de um plano comum. Então, à proporção que mais os penetramos, os objetos mais heterogêneos, na aparência, desdobram suas relações de analogia e conexão, todas as dissonâncias, indo fundir-se numa relatividade comum, caminham, por um movimento de resolução gradual, para uma harmonia solúvel e definitiva. As causas, consideradas até aqui como não tendo relação alguma de similitude ou, pelo menos, como muito afastadas, se aproximam insensivelmente e se confundem à nossa vista, num só feixe, que a analogia esclarece. A contemplação dos fenômenos desenvolvidos pela lei de série,
diz o Dr. Castle, fisiologista muito distinto, desvenda a existência de uma lei correlativa, a da afinidade universal ou de reprodução, em graus diversos, de um fenômeno ou de uma ordem de fenômenos em outros,